Nulidade dos contratos administrativos e seus impactos. A nulidade de contratos administrativos é um tema complexo e delicado no âmbito da administração pública, pois envolve a interseção entre a proteção ao interesse público e a segurança jurídica dos particulares que contratam com o Estado. Quando uma irregularidade grave é identificada no procedimento licitatório ou na execução contratual, a nulidade pode ser declarada, mas isso deve ser feito com extremo cuidado, considerando todos os impactos dessa decisão, tanto para o ente público quanto para o contratado. Primeiramente, a nulidade de um contrato ocorre quando se verifica que houve algum vício ou irregularidade que compromete sua validade, seja no processo de licitação ou na execução do contrato em si. Tais irregularidades podem variar desde problemas formais, como a ausência de documentos obrigatórios, até questões mais graves, como fraudes no processo licitatório ou a inexecução de cláusulas essenciais do contrato. Nesses casos, o contrato perde sua validade e os efeitos jurídicos que dele derivariam são desconstituídos. Contudo, a anulação de um contrato administrativo não é automática e exige a análise do interesse público envolvido. A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional impõem ao administrador público o dever de observar a legalidade em seus atos, mas, ao mesmo tempo, de ponderar os efeitos de suas decisões para a sociedade. Por isso, a declaração de nulidade de um contrato somente será adotada quando for a melhor solução para o interesse público, considerando todos os fatores econômicos, sociais e ambientais. Um dos aspectos centrais a serem avaliados na declaração de nulidade de contratos administrativos é o impacto econômico que essa decisão pode gerar. Se a execução de um contrato foi parcialmente realizada e sua nulidade ocasionaria atrasos na entrega de um serviço essencial, como a construção de um hospital ou de uma escola, o prejuízo social pode ser imensurável. O atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato deve ser avaliado com muito cuidado, pois pode gerar consequências devastadoras para a população local. Além disso, a paralisação de um contrato pode resultar em custos significativos para a administração pública. A deterioração das parcelas já executadas, bem como a despesa necessária para preservar instalações e serviços, são fatores que podem pesar na decisão de manter ou anular o contrato. Em muitos casos, a anulação pura e simples pode gerar custos maiores para o Estado do que a manutenção do contrato, mesmo que irregularidades tenham sido identificadas. Outro ponto importante a ser considerado é o fechamento de postos de trabalho, tanto diretos quanto indiretos, em decorrência da paralisação do contrato. Em contratos de grande porte, como obras públicas, o encerramento abrupto das atividades pode resultar em desemprego em massa, o que também impacta o interesse público. A responsabilidade social da administração pública deve ser levada em conta nessa análise. A desmobilização de equipes e o posterior retorno às atividades também representam custos que devem ser calculados. A contratação de novas empresas ou a realização de nova licitação pode gerar gastos adicionais significativos, além de prolongar ainda mais o prazo de entrega do objeto contratado. Por isso, é preciso ponderar o custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação do contrato. Quando a nulidade do contrato não for a melhor solução para o interesse público, o poder público tem a possibilidade de optar pela continuidade da execução contratual, corrigindo as irregularidades por meio de indenização por perdas e danos ao contratado. Essa solução pode ser adotada, por exemplo, quando os impactos sociais e econômicos da nulidade se revelarem muito prejudiciais. Nesse caso, o ente público mantém a execução do contrato e resolve as pendências por meio de compensações financeiras. Entretanto, a indenização ao contratado só será devida se ele não for responsável pelas irregularidades que motivaram a nulidade. Caso seja constatado que o contratado agiu de má-fé ou cometeu irregularidades, ele não terá direito à indenização e, além disso, poderá ser responsabilizado pelas perdas geradas ao erário. Isso inclui tanto a restituição de valores indevidamente recebidos quanto a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação. Mesmo quando a nulidade for declarada, o administrador público pode decidir que seus efeitos só se darão em momento futuro, especialmente para garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais. Nessa situação, a administração poderá prorrogar a eficácia do contrato por até 6 meses, tempo necessário para realizar nova licitação ou celebrar um novo contrato, evitando, assim, a interrupção de serviços de interesse público. É importante destacar que a declaração de nulidade opera retroativamente, desconstituindo os efeitos jurídicos que o contrato já produziu e impedindo que continue a gerar efeitos futuros. Todavia, se não for possível retornar à situação anterior à celebração do contrato, a nulidade será resolvida por meio de indenização por perdas e danos ao contratado, desde que este não tenha dado causa à irregularidade. Em síntese,
A nulidade de contratos administrativos deve ser cuidadosamente avaliada em cada caso concreto. Embora a legalidade seja um princípio fundamental, o interesse público deve ser o principal norteador das decisões administrativas. A preservação do erário, a garantia da prestação de serviços públicos essenciais e a proteção dos direitos dos contratados são elementos que precisam ser ponderados para que a melhor solução seja alcançada. Portanto, a análise de nulidade de um contrato administrativo envolve mais do que simplesmente constatar irregularidades. É uma decisão complexa que requer a ponderação de diversos fatores, sempre com o objetivo de proteger o interesse público e garantir a continuidade da atividade administrativa de forma eficiente e dentro dos limites da legalidade. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!